Bom dia, mundo! Bem-vindo ao DDD, dia 1, dose de decisão diária. Eu não sei nem por onde começar e eu queria logo avisando que eu não tenho roteiro. Então, o que sai daqui? Na verdade, eu separei uma coisa, apenas uma coisa para o dia de hoje. Mas eu queria falar tanta coisa, que de tanta coisa que eu quero falar, eu acredito que eu só consigo começar de uma maneira. Eu vou tentar não chorar. O que nunca dá certo, mas eu vou tentar. Oi, pai. Sou eu de novo, pai. Obrigada por mais um dia, pai, e mais um dia na tua presença. Pai, mais uma vez eu me conecto diante do teu altar, de total atenção, de total foco, para falar com o Senhor nesse dia 5 de janeiro, nesse primeiro DDD. Pai, o Senhor sabe que eu venho orando para que essa trava de ficar falando o tempo inteiro que vai começar, vai começar, vai começar e nunca começa, seja quebrada em teu santo nome. Então, Paizinho, muito mais do que gravar esse vídeo, eu quero, Pai, que o Senhor use o Espírito Santo para falar através de mim. Pai, que eu seja a voz que ora, que eu seja uma pessoa que pode tocar outra pessoa que está do outro lado da tela. E, Pai, eu peço, Pai, abençoe essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa derramar sorte de bênção sobre a vida dela. Que o Senhor possa derramar prosperidade, Pai. Porque se ela caiu no meu canal, se ela caiu aqui assistindo isso agora, é porque, Pai, ela tem um chamado. Ela tem algo que incomoda a vida dela. E, Pai, esse algo eu chamo de Espírito Santo. Então, Paizinho, muito, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pela oportunidade, Pai, que o Senhor me deu de estar aqui nesse dia de hoje. E me usa, Pai. Eis-me aqui. Em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar que o DDD, ele surgiu em um momento da minha vida que eu meio que estava tão desacreditada que eu podia fazer alguma coisa. Vou olhar pra cá. Que eu podia fazer alguma coisa por muito tempo seguido. Porque quem me conhece, sabe, quem vem me seguindo do Instagram, sabe que há um bom tempo eu venho cultivando planners. Eu amo escrever, eu amo, sabe, estar nesse mundo de organização. Só que eu me vi, desde os meus 18, hoje eu tô com 24, que eu sou muito viciada em planejar. Eu amo planejar. Só que eu acabei me enxergando como uma pessoa que é uma eterna planejadora. E que eu nunca fazia nada. E isso começa a frustrar a gente. Eu acredito que todo mundo tem um pouco disso dentro do coração. Todo mundo tem aquele projeto que, nossa, seria tão legal se acontecesse, né? Seria. E por que você não faz? Boa pergunta, viu? E a gente nunca tem uma resposta concreta. Nós sempre temos desculpas. Ai, cara, eu acho que é porque eu tô trabalhando muito, tô estudando muito. Só que ao mesmo tempo você vai olhar o tempo de tela do seu celular, você passou 5 horas, 3 horas. E se esse tempo que você passou você tivesse sendo produtivo com aquilo que você quer ser, não teria todo esse tempo de horas. E aí eu me vi mais uma vez nessa posição de caramba, velho, eu sou a procrastinação, uma eterna procrastinadora. E eu ficava jogando essa palavra, sabe, na minha vida? Você é uma eterna procrastinadora. Nossa, como você é ruim. Você fala que vai fazer uma coisa e não faz. Você sabe essa mesma história? E foi quando, acredito que em junho, julho, eu tava navegando aqui pelo YouTube. E aí eu acordei um dia, sabe aqueles dias que você acorda motivada? Foi literalmente um dia que eu acredito que eu nem dormi à noite. Falei, cara, eu tô tão motivada. Ai, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Outra segunda-feira. E aí eu, cara, preciso fazer um devocional. Do nada, do nada. Eu sempre tive o aplicativo da Bíblia no meu celular, e aí sempre eu entrava e aí tem os devocionais nesses aplicativos. Falei, vou fazer uns devocionais. E eu sempre fazia esses devocionais. Só que devocional com leitura.
Então eu meio que lia e algumas vezes eu não estava tanto afim de ler, eu não tinha tanto hábito da leitura, então acabava que seria algo muito mais de botar um check no meu planner do que de fato me conectar com Deus. E aí eu entrei no YouTube. E aí eu encontrei a igreja online do pastor Luiz Guilherme. E todos os dias, pela parte da manhã, ele faz isso que eu tô fazendo, só que o dele é 4h30. E aí, cara, eu gostei muito. E eu comecei a ver umas coisas diferentes. E a sensação que eu tive em junho, julho do ano passado, 2025, foi de conhecer Jesus da porta pra fora, sabe? Como se ele fosse meu vizinho, como se ele fosse um amigo que eu gosto e aí eu já escutei falar muito sobre e tal, e a gente se junta de vez em quando, mas fora da minha casa, não entra na minha casa. E sempre de fora da minha casa. Eu comecei a conhecer um Jesus diferente. E eu sempre tive muito receio de entregar muitas coisas para Deus, com receio que ele me tirasse essas coisas, sabe? Uma visão de um Deus mau. E eu fazendo esse devocional, eu fiz um dia, eu fiz 2 dias, eu fiz 3 dias. E aí eu acredito que com um mês assim de devocional eu me rendi. E eu entendi uma coisa. Foi aí que tudo mudou e é por isso eu vou chegar no tema DDD. E aí eu acredito que tudo mudou. Quando eu falei assim, ok, entendi. E ele batendo na porta, Jesus batendo na porta. E aí tem aquela passagem, acredito que é em Apocalipse, que ele fala: eu estou na porta e bato. E a pessoa que tá dentro tem que atender. E aí eu atendi. E eu tinha tanto medo de Deus me tirar as coisas que eu tanto amava. Só que na hora que eu abri a porta para ele, era como se eu estivesse escondendo uma bagunça interminável. Eu sempre enxergo meu coração como uma casa. E nessa casa tinha portas trancadas, era tudo muito escuro, muito bagunçado. E só tinha uma mesa na cozinha e o resto tudo bem bagunçado. E aí eu pedi para Jesus entrar. Quando Jesus entrou, falei: pai, é isso que eu tenho. Eu não tenho muito. Eu não conheço de fato o Senhor da porta para dentro. Mas pai, eis-me aqui. Porque a gente quer muito plenitude. A gente abre a internet, eu abro a internet principalmente, e nós vemos a vida de pessoas que são tão perfeitas, sabe? Às vezes as pessoas têm essa sensação até comigo. Já escutei muitas vezes. Caramba, mas você acorda tão cedo, você faz as coisas, você é tão exemplar em tudo que você faz. E eu sou como você, entende? Eu sou literalmente como você. Eu começo as coisas e quando eu fico um pouquinho de saco cheio, eu largava. E eu comecei a entender que tudo isso era por conta da casa bagunçada. E aí Jesus foi arrumando. Comecei a entregar coisas para Deus. Eu tinha muito medo de entregar o meu relacionamento. Falar assim, pai, seja o que o Senhor quiser. Porque todas as vezes que eu fiz essa oração em outros relacionamentos, Deus tirou a pessoa da minha vida. E o meu noivo, hoje, ele com toda certeza foi e é o homem que eu mais amei, que eu mais amo na minha vida. Eu tinha tanto medo de falar, pai, toma o meu relacionamento nas tuas mãos e ele tirar, sabe? Eu tinha tanto medo de falar assim, pai, essa empresa que é minha é sua também. E ele fazer eu trabalhar tanto a ponto de virar aquelas pessoas que
não curtem a família, não curtem a vida porque estão trabalhando, sabe? Eu tinha tanto medo de falar assim, pai, o que é que eu preciso mudar? E o Espírito Santo começar a me incomodar em coisas que são orgulho meu. Coisas que eu falo assim, caramba, eu acho que se mudar isso daqui muda a minha característica, sabe? Ser muito masculina, falar muito palavrão, beber muito e, ai, eu sou mesmo da farra, eu sou disso, eu sou daquilo. Coisas que eu tava me vangloriando há um tempo atrás, que depois que ele entrou, ele mudou de lugar. E foi muito mais uma questão de quando Jesus entra, ele entra com amor. E ele foi acalmando meu coração. E eu sempre tive muitos projetos, muitos projetos. Eu sempre orei pela minha empresa, eu sempre orei pelos meus canais de comunicação, sempre orei pelos meus projetos, a minha família, o meu noivado. E eu vim intensificando essas orações durante um tempo. E isso que está acontecendo agora é um movimento que eu pedi para Deus. Era uma portinha na minha casa, que era no meu coração, fechada e trancada. Porque eu estava esperando muito o momento perfeito, o momento exato para eu poder agir. Se você perceber, eu tô de cabelo molhado e eu só passei uma mini maquiagem na minha cara para poder vir aqui falar, porque eu sempre esperei muito a perfeição. E a perfeição muitas das vezes é mascarada de uma insegurança de fazer algo e não dar certo. E aí vem a frustração do não dar certo. Só que quando Jesus entra, ele entra de uma maneira tão avassaladora que aquela insegurança de que vai dar certo ou não, ela vai embora. Porque eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que tipo de filha, que tipo de serva eu sou se eu não acredito nessa palavra, sabe? E esse projeto que está acontecendo exatamente agora, o DDD, Dose de Decisão Diária, veio com uma proposta para todos os dias a primeira voz que você escutasse é a minha. Então eu posto todos os dias às 5 da manhã, vou postar todos os dias às 5 da manhã e quero te trazer uma palavra. Quero te trazer uma palavra da Bíblia, quero te trazer uma palavra dos milhares de livros que eu já li. Hoje eu vou começar mais um. E eu sempre quero ir mesclando porque eu sinto como se fosse um combustível. E esse combustível, ele passou anos, para ser mais exata, passou 24 anos enchendo. E chegou um momento, que é esse momento presente, que eu não aguento mais. Eu preciso transbordar. Eu preciso pegar tudo aquilo que eu, sabe, fui pegando de informação durante anos e eu preciso derramar. Eu preciso servir, eu preciso, sabe, já chega de estar retendo coisas por conta de medo, já chega de estar retendo coisas por conta de frustração, por conta de procrastinação, por conta de um medo irracional, por conta de uma insegurança, já chega. E o DDD, ele vem com uma proposta de eu preciso de 1% do seu dia. Só isso. Eu preciso de 1% do seu dia pela parte da manhã para você vir aqui e alinhar a sua cabeça. E eu também, alinhar a minha cabeça com o céu. Nós somos muito predispostos a achar que vai ter uma virada de chave muito grande. E o livro, acredito que ou é O Milagre da Manhã, ou é Mente Milionária. É um desses dois, que ele fala que existem duas maneiras da pessoa mudar completamente a forma que ela vê a vida. Ou é pela animação, pela motivação, olha para algo e fala, caramba, gostei disso daqui, tô motivada, vou fazer. Ou é pela dor. O meu foi por amor, foi por motivação, porque depois que Jesus entrou no meu coração, numa segunda-feira qualquer, em junho, julho, não sei. Depois que Jesus entrou no meu coração, ele começou a mudar os móveis de lugar, ele ligou as luzes, ele abriu quartos escuros, e eu digo que eu mudei pelo amor,
mas muitas coisas na minha vida mudaram pela dor. E eu sinceramente não quero que você espere a dor para mudar. E o que eu posso fazer para transbordar na sua vida é te pedir 1% do seu dia, que geralmente vai variar entre 15 e 16 minutos, ou talvez 20 minutos, ou talvez 10, mas eu te prometo que é uma palavra, algo vindo completo do meu coração. E era isso que eu queria passar para você. E juntando tudo isso, eu falei que eu separei algo, né? E provavelmente eu não vou conseguir ler isso daqui sem chorar. Mas a passagem é João 11. E é basicamente a ressurreição de Lázaro. Foi uma palavra que me tocou muito, muito, muito a última vez que eu li. Lá pelo versículo 38 até o versículo 45. Vou te explicar o que aconteceu. Lázaro, um amigo de Jesus, Jesus tinha morrido. E aí foi uma comoção porque Lázaro era extremamente querido. E aí Jesus voltou porque a notícia de que Lázaro tinha morrido chegou para ele. E aí, quando chegou lá, as pessoas começaram a questionar ele, falar: Jesus, onde é que você estava? Até Maria olhou para Jesus e falou assim: cara, se você tivesse, eu tô falando pejorativamente, tá? Se você tivesse aqui, isso não tinha acontecido. E aí Jesus olha para Marta, que é nesse momento aqui. (39, 11:39). Jesus disse: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse ao Senhor: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus deu uma ordem e Marta olhou para Jesus e falou: Jesus, não vai dar. Tá morto já, tá fedendo, não tem como. Entende? E aí Jesus disse: Não te hei dito que, se creres, haverá a glória de Deus? Foi como se ele dissesse para ela: cara, eu já não te falei? Se você crê, vai acontecer. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por conta da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande vez: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Eu choro, mas é por conta de Marta. Porque quantas vezes a gente já não esteve no lugar de Marta? De Jesus falar assim: olha, remove a pedra, remove. E a gente fica teimando, falando: pai, não tem por que eu remover a pedra, tá morto já, tipo, não tem mais pra onde ir. E aí Jesus fala: eu não falei que se você crer, vai acontecer? As pessoas tiraram a pedra. Jesus chamou e o milagre veio. Hoje eu obedeço a Jesus e eu espero do fundo do meu coração que você também obedeça. Tem algo na sua vida, tem projetos na sua vida que Jesus está mandando você tirar a pedra e você não tira. Você não tira porque por muitos medos. Você não tira porque pra quê? Tá fedendo já, não tem motivo. Mas quando você tomar coragem para tirar a pedra, Jesus vai te chamar. E Jesus vai chamar o milagre. Mas você precisa ter a iniciativa de fazer. A ação de fazer. E é com isso que eu encerro o nosso primeiro DDD. Se a dose de decisão de hoje te servir, ela é: tira a pedra, escuta.
Tá na hora de fazer. Já deu. 5 de janeiro de 2026. Primeiro dia útil, pela parte da manhã, você tem uma decisão. Ou você tira a pedra, ou você fica teimando o resto do ano com Deus. E você vai ficar olhando as pessoas viverem aquilo que você queria viver. E por insegurança, por medo, por falta de coragem, por falta de constância, você não consegue. Então, por favor, acredita, você é capaz de tirar essa pedra. Mas você precisa tirar a pedra para que o milagre possa acontecer. É isso. Curte, compartilha se for agradável ao seu coração. E fala alguma coisa aqui embaixo. Eu ainda não sei. É meu primeiro DDD. Talvez até o final nós consigamos arrumar bordões melhores. Mas por enquanto bom dia, mundo. Tenha um ótimo dia.